Shalom, shalom, povo de Deus. Tô com uma luz aqui pra ajudar. Meu quarto é meio escuro. E eu tô com um facho de luz aqui, gente, que eu limpo a câmera. Aí a câmera, não sei o que acontece, mas releve isso aí. Bom, eu tô indo pra igreja já, mas antes eu queria deixar uma palavra aqui. Eu vou tentar ser rápida. Hoje eu tava lendo o livro de Lucas, capítulo 12. E o Senhor foi falando muito comigo e eu queria compartilhar com vocês. A partir do verso 1, o capítulo fala: nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas ao ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disserem nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado aos telhados. Eu digo a vocês, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer, mas eu mostrarei a quem vocês devem temer. Tenham medo daquele que, depois de matar o corpo, tem o poder, a autoridade de lançar vocês no inferno. Sim, eu digo a vocês, esse vocês devem temer. O que Jesus estava fazendo aqui, gente? Ele estava ensinando os seus discípulos e ensinando a nós, que somos discípulos de Jesus, que a nossa vida, ela precisa condizer com aquilo que nós pregamos. Os fariseus, eles eram mestres da lei, eles tinham muito entendimento da Bíblia, das leis, da Torá, mas o dia a dia deles, as suas condutas eram totalmente diferentes daquilo que eles pregavam. E isso é hipocrisia. Hipocrisia é quando eu falo, mas só quem convive comigo sabe quem eu sou. Então, nós precisamos tomar cuidado e vigiar as nossas ações, vigiar aquilo que a gente está falando, aquilo que a gente está fazendo. Será que está condizendo com aquilo que eu tanto tenho pregado? Hoje eu vi uma ministração da Nívia Soares, né? Ela falando que Deus, ele não se impressiona com números. Muitas vezes as igrejas estão superlotadas de pessoas, mas você pode contar no dedo das mãos aqueles que realmente têm dado testemunho, que realmente têm vivido um cristianismo verdadeiro. Então, não é ir à igreja, não é participar de um ministério, não é ter um dom, um talento, é realmente ter um coração rendido ao Senhor, deixar o Senhor nos transformar, nos moldar, nos ensinar todos os dias, porque nós somos falhos, nós erramos e nós precisamos reconhecer os nossos erros. Os fariseus, eles não reconheciam os erros deles, eles achavam que eles eram muito bons, que eles eram muito santos, que eles eram muito sábios. Eles tinham um coração duro, eles não se quebrantavam diante das palavras de Jesus. Tudo que Jesus ensinava, eles achavam que aquilo não estava servindo para eles, porque eles já eram de Deus, eles já eram religiosos e eles não precisavam daquelas palavras. Então, você ser hipócrita é isso, é você achar que só a religião te basta, que só ir à igreja te basta, e você continuar vivendo a sua mesma vida com os seus mesmos pecados. Aí você vai para a igreja, você levanta as mãos, você adora o Senhor, você posta versículos bíblicos nas suas redes sociais, mas as suas atitudes continuam as mesmas. Não há mudança, não há arrependimento, não há transformação. E se não há mudança, se não há arrependimento, se não há transformação, é porque não houve uma verdadeira conversão ao Evangelho de Cristo. E no verso 16, Jesus, ele conta uma parábola. E ele fala assim:
A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita, a minha riqueza. Então disse ele: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra, todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Versículo 25 desse mesmo capítulo. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Verso 29, não busque ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupe com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas vos serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Verso 35. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aquele que esperam seu Senhor voltar e um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Gente, o que Jesus quis dizer nesses últimos versículos que eu li para os discípulos? O mundo, ele nos impulsiona a todo momento a correr atrás das coisas, a conquistar títulos, a correr atrás de uma beleza corporal. Hoje a gente vê as pessoas se matando de trabalhar. Para quê? Para ter uma vida de ostentação, As redes sociais, elas pioraram isso. Porque a gente vê lá as postagens, as pessoas viajando, comprando, e dá aquela sensação que a gente está ficando para trás. Então, vem aquele impulso: eu preciso de mais dinheiro, eu preciso trabalhar mais, eu preciso correr mais atrás. E, às vezes, a gente passa a viver só para isso. O problema não é a gente conquistar as coisas, o problema é que as coisas estão nos conquistando. O problema não é ter as coisas, o problema é que as coisas estão nos tendo. E a vida está passando e muitos têm se perdido até dentro da igreja. As pessoas estão dentro da igreja, mas elas não têm vivido uma vida plena com o Senhor, porque a mentalidade delas estão só em conquistar, em correr atrás, em realizar os seus sonhos, em viver os seus projetos e alcançar aquele corpo ideal e ganhar mais dinheiro. E o reino, e Jesus, e a presença, onde que está entrando nisso aí? Então Jesus ensinando aos discípulos que mais importante do que tudo isso é o reino do Senhor, são as coisas do Senhor, são os sonhos do Senhor, é o coração do Senhor, é a presença do Senhor. Porque se um dia tudo isso me faltar, eu terei a presença. Então, cuidado, guarda o seu coração. Eu tenho pedido: Senhor, guarda o meu coração. Não deixa eu me perder, não deixa eu me vislumbrar, não deixa eu me enganar achando que mais importante é viver aqui na terra, com as coisas da terra, esquecendo das coisas eternas. Nós não somos, nós estamos aqui de passagem. A nossa casa não é aqui. Um dia, cada um de nós voltaremos para a eternidade. E para onde nós iremos? Isso depende muito daquilo que nós temos buscado aqui na terra. Se você não está buscando o Senhor, se o seu Deus tem sido outro Deus, se o seu Deus tem sido o seu trabalho, os seus sonhos, os seus projetos, aonde você vai passar a eternidade? Vamos pensar nas coisas eternas. Vamos valorizar a presença do nosso Pai. Amém?